O pastor Cadrinho está dizendo que tem 8 pagos, mas tem 18 inscritos, tá bom? Os irmãos que vão fazer o pagamento ainda. Depois, irmãos, essa questão de pagamento, aí conversa com o pastor Claudinei, com o Edson Gabriel, tá bom? Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos em pé, agora vamos para a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 22. Verso 12. Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória. Senhor, mais uma vez, Pai, estamos aqui na Tua presença para ouvirmos a Tua palavra. Peço, Deus, abre as portas, meu Deus, da palavra, para que nós possamos ser edificados, ó Deus, que o Teu Espírito Santo tenha o controle absoluto, total desta mensagem. Senhor, que as minhas faculdades mentais, Senhor, esteja, Senhor, ao Teu serviço. E eu te peço em nome de Jesus a Tua inspiração para que eu possa falar. E a Tua inspiração para que a igreja possa ouvir, meu Deus, e reter a Tua palavra. Que nada venha arrebatar a palavra, a semente que será plantada nesta manhã, na vida dos Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, dirige-nos em tudo. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, queridos? Irmãos, semana passada, pode ir para o slide 11. Eu parei aqui pode ir no pro 11. As características da volta de Jesus. 11. Pode ir, 11. Lá pro 11. Lá no meio. Isso, aqui, ó. As características do arrebatamento. Então, irmãos, presta atenção, irmãos. É um assunto, não dá para a gente, em uma administração, né? Por isso que é importante os cursos, porque nos cursos a gente fala, alguém tem dúvida, pergunta, alguém acrescenta, contribui. Então é muito rico quando a gente faz isso em sala de aula, tá bom? Aqui só eu falo, né? Um monólogo. Então, mas presta atenção, irmãos, tem muita coisa interessante que eu vou falar para vocês. E, como eu disse no primeiro ensino, as interpretações de escatologia, elas são variadas. Por exemplo, tem uma interpretação, eu já falei para vocês, que acredita, né, que nós estamos vivendo o milênio agora, que a era da igreja, né, o arrebatamento da igreja começou, não o arrebatamento de levar a igreja para o céu, mas a era da igreja começou, né, com a morte de Jesus, até aí está certo, e que agora a igreja começa a implantar o reino de Deus na terra e a igreja vai, o evangelho vai crescendo, aí tem as parábolas, né, principalmente aquela parábola da árvore
que a semente é pequena, depois ela cresce, torna-se frondosa e domina o mundo inteiro. Então, baseado nisso, eles acreditam que o evangelho vai crescer, crescer, os políticos vão se converter, os presidentes vão se converter, e até chegar no ápice que todo mundo é crente, todo mundo é fiel, aí vai viver aquela paz, não vai ter guerra e tal, né? Então, eles acreditam nisso. Então, é uma interpretação, irmãos, que não bate com a Bíblia. Uma outra coisa que eu falei para vocês também, né, a respeito do anticristo, teve uma época no período interbíblico, um pouquinho antes de Jesus, teve um rei chamado Antíoco Epifânio. Esse rei, ele dominou ali a Palestina, aí foi na época depois dos irmãos Macabeus. É uma história bem bonita de Israel nessa época, irmãos, mas também muito cheia de sangue. E Antíoco Epifânio, ele profanou o templo, exatamente como Daniel está dizendo ali, lá no capítulo 9, das 70 semanas. Ele profanou o templo, ele sacrificou no altar do templo, lá em Jerusalém, sangue de porco com sangue de judeu. Ele misturou sangue e sacrificou. Então ele profanou e perseguiu, matou muita gente, foi um horror. Então, as características do governo de Antíoco Epifânio tem muito das características do anticristo. Só que Antíoco Epifânio foi antes de Jesus. Então, o anticristo ele vai ser depois, né, da vinda de Jesus, da primeira vinda. Então, aí não bate as coisas. Não. E outra coisa, já faz mais de 2000 anos que Antíoco Epifânio já veio. Então, que período é esse que nós estamos vivendo? O anticristo não pode estar lá atrás. Né? Ele vai estar no fim. Que depois ele vai ser julgado e já lançado no lago do fogo. E aí Jesus vem para julgar as nações. Então, nada disso se cumpriu naquela época. Então, não dá. Irmãos, as profecias, é gostoso estudar a profecia, que elas parecem muito com quebra-cabeça. Tem peça que não encaixa. Sabe que quem já brincou com o senhor, eu brinquei bastante com o Miguel, principalmente com o Miguel, de quebra-cabeça. E tem peça que não encaixa ali, naquele cenário, né? A gente montava o quebra-cabeça por cenário, né? Começava geralmente por cima, e separava tudo que era de azul, tudo que era de amarelo, tudo que era as cores, né? Separava tudo. Eu gostava de comprar aquele puzzle bem grande para ele, né? Para ele ficar bastante tempo brincando. Eu ajudava ele a montar. Então separava todas as cores ali, e aí às vezes tinha peça que ela não encaixava ali, parecia que era dali, mas não encaixava. O formato não encaixava, a cor não encaixava. Então cada peça tem o seu lugar. Então a profecia, a escatologia é também assim. Tem peça em Gênesis, tem peça em Zacarias, tem peça em Mateus, tem peça em Daniel. E aí as peças finais, com mais detalhes, estão em Apocalipse. Por isso, já falei para os irmãos que terminando essa série aqui, que isso aqui é uma série de escatologia corrida, né? Uma visão panorâmica da escatologia. Mas depois eu quero pegar só Apocalipse e a gente vai por capítulo. A gente vai dar um zoom em Apocalipse, né? Um foco em Apocalipse. Tá bom? É interessante, irmãos, o que está por vir. Então, sobre o arrebatamento. Então, algumas características do arrebatamento, segundo a nossa interpretação pré-milenista, pré-tribulacionista, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro, eu já falei um pouquinho disso aqui semana passada, mas só para relembrar. Então, primeira característica, vai ser rápido. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí, irmãos, no momento, ó, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Eu falei um pouquinho disso aqui semana passada. Então, vai ser rápido. Não vai dar tempo para se consertar, não dá tempo para correr para a igreja, não dá tempo para pedir perdão. Não dá. Não dá. É aquele grito de meia-noite que eis o noivo. Aí as noivas acordaram tudo assim, meio assustadas. E quem tinha azeite foi, quem não tinha ficou. Né? Então, é rápido, não dá. Então, a preparação, e Jesus fala, né, do vigiar, estar alerta, né, são palavras atreladas ao final dos tempos, para a gente estar sempre em vigilância. Não aconteça que nossos corações estejam sobrecarregados das coisas do mundo. Né? Então, a gente precisa ter um tempo reservado para manter a nossa vida espiritual, o nosso devocional em ordem. Você ter ali Bíblia, oração, que é o que vai alimentar o azeite da sua vida.
É simples, é Bíblia e oração. Não pode deixar o tanque acabar a gasolina para depois, ter que empurrar o carro. Depois, tem que manter o tanque ali, no mínimo na reserva, no mínimo, E é perigoso que se passa um vento forte, vem uma chuva, vem um problema na vida, você está com a reserva baixinho, aí acaba logo. É por isso que muita gente, irmão, vem em tribulação, ela se desespera, se perde, porque tem pouco azeite. Bem pouquinho mesmo. Ontem eu estava dando risada com o Lucas. Cadê o Lucas? Você está achando lá em cima. E aí a gente estava com o compressor aqui do pastor Fernando, de água. O lava rápido, o lavadora dele, E aí, quando ela está cheia, ela está normal. Quando baixa um pouquinho o nível de água, ela faz assim. Brrr, aí enche de novo e para. Aí o Lucas estava falando, tá vendo assim também é o crente, Quando ele começa a ficar um pouquinho vazio, ele começa a já murmurar, Ele começa a reclamar. Aí tá cheio, aí para, Aleluia. Então, irmãos, é rápido, a mensagem é, não dá tempo para corrigir, não dá tempo para pedir perdão, não dá tempo para ir atrás de alguém, não dá tempo para confessar um pecado escondido, não dá. Tá? Pode passar? Iminente. Aqui tá um pouco escuro aqui, mas é a Arca de Noé. Então a arca está sendo preparada lá, construída, e o povo está ali, comendo, bebendo, conversando, negociando. O que Jesus disse, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Tá? Então, a arca é a igreja que está hoje aqui, construindo, pregando, A Bíblia fala que Noé era o pregoeiro da justiça, o pregoeiro da verdade. E ele estava ali preparando uma arca que Deus ia mandar um juízo sobre a terra para destruir tudo com água. Ninguém acreditou. E eles ficavam ali com a vida normal, comendo, bebendo, casando, a vida normal, trabalhando, uma vida normal. Então o que Jesus diz? Até o dia que Noé entrou na arca. O dia que Noé entrou na arca, aí desceu o juízo e aí afogou todos. Todos morreram ali nas águas, e foi um juízo global, e até que Noé entra. Então, irmãos, até quando Jesus voltar, então, esse sistema de coisas parece tudo normal, continua tudo normal, mas até ele voltar. Aí, quando ele voltar, desencadeia o juízo. Esta é a mensagem. Aí começa o juízo de Deus sobre a terra, irmãos. E os juízos que estão por vir são juízos que nunca aconteceram na terra. E tão terríveis que são que nunca mais haverá. Bom, pode passar. Seletivo. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Eu pus um casal ali e pedi para que o homem subisse. Eu tinha que escolher um, irmão? A irmã Valéria tá dando risada. Viu? Vigia, viu, irmã Valéria? Vigia que eu ia procurar Claudinei. Cadê Claudinei? Já foi. Aleluia. Irmão, imagina o susto daquele que acorda, cadê minha mulher, cadê meu marido? Agora eu falo sério, Cadê minha mulher, cadê meu marido? Sumiu. É mais ou menos isso aqui, irmão. Agora, pedir para Iá, faz aí uma cama aí, o casal na cama e um subindo. Já vai subindo, já com o corpo já glorificado lá, tá vendo tudo brilhante ali, ó. Aleluia. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Isso é arrebatamento. Vai desaparecer, irmãos, uma parte da terra. E é interessante, não sei se os irmãos já ouviram, mas já tem uma explicação para o desaparecimento de uma parte da população da Terra. A explicação é que vai ter uma grande abdução, que extraterrestres vão vir e abduzir um povo. Vai vir uma nave aí, vai parar uma nave e vai sugar um povo da Terra. Então já está com a explicação pronta, irmãos. Outro dia eu vi uma entrevista, faz muitos anos, o João Soares ainda,
Eu estava ouvindo um ufólogo falando a respeito disso. E eu acho que isso deve ter na internet. Aí ele estava explicando lá, explicando que isso vai acontecer. Não, ufólogo falando com uma certeza, vai acontecer uma abdução em massa da Terra. Eu falei, oh, aleluia, né? Glória a Deus, né? Falei, olha, tem mais certeza do que muitos crentes, viu? Vai acontecer, já está previsto. Tal. Porque, irmãos, isso aqui não é só as profecias da Bíblia. Né? Tem em muitos círculos religiosos, em muitos lugares. Lógico que tudo deturpado, que nem esse caso do ufólogo, deturpado, que é uma nave, não é Jesus que vem, não é anjo, né? É nave. Mas nos círculos religiosos sabe que esse dia vai acontecer. Tá? Pode passar. Ainda seletivo, ó. E tendo elas indo comprá-lo, o azeite, né? O que aconteceu, né? As 10 virgens, estavam, irmãos, as 10 virgens com as mesmas roupas brancas de virgens, né? Seriam ali as damas de honra do casamento, estavam vestidas para aquela ocasião. As 10 tinham lâmpadas, as 10 eram convidadas para o casamento, as 10 estavam esperando o noivo, só que o noivo tardou. E aí diz a Bíblia que à meia-noite o noivo chegou. E aí quando ele chega, ouve-se a voz, né? Eis aí o noivo. Aí elas acordam, as 10 dormiram, e elas acordam, e 5 perceberam que não tinha azeite. E aí elas vão e pedem azeite para as outras 5. Ela fala, não, isso não pode dar, senão vai faltar para nós. Aí o noivo chega, as que tinham as lamparinas acesas entraram. Então, tá lá, a porta fechou, e as 5 sem as lamparinas ficaram batendo na porta querendo entrar. Aí eu pedi, irmãos, para fazer a... Depois que eu mandar para vocês os slides, aí no celular dá para ver direitinho. Aí eu pedi para colocar as lâmpadas fumegando. Né? Tá apagada. Só tem fumaça. Então, isso acontece com uma vida espiritual. Então, o azeite aqui é símbolo do Espírito Santo. Paulo diz para nos enchermos do Espírito Santo, para sermos cheios. Porque, irmãos, é só o Espírito Santo das nossas vidas é que nos vai dar discernimento, nos vai dar a graça para andarmos em santidade, recusarmos as coisas mundanas. Sem o Espírito Santo, irmão, a gente não tem força. E a gente é levado pela carne. Aí a carne, o mundo, o diabo, que são os 3 grandes inimigos dos crentes, aí com facilidade nos engana. Então, quando o crente está cheio, ele está ali, ó, forte. O Espírito Santo guia, ele não tem nem vontade, ele não tem nem desejo. Ele tem temor de Deus. Tá ali no celular, vem um vídeo, vem ali alguma proposta para entrar em algum tipo de site, de relacionamento. Né? O crente é casado. Jamais ele vai fazer isso. Porque ele tem temor. Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. E já pula. Aí se tiver com a vasilha vazia, aí, irmão, já se interessa, né? Já se inclina para aquilo ali. Né? Então, precisa estar sempre repondo o azeite, renovo. Lá no Antigo Testamento, o altar do incenso era renovado toda manhã. Tirava as cinzas, não só do incenso, mas também o altar do holocausto. Tinha que ser removidas as cinzas e colocado lenha nova. Então, todas as manhãs renovar o altar. Isso era obrigação do sacerdote. Ele tinha que acender as lâmpadas, tinha que manter o azeite das lâmpadas, ele tinha que renovar o altar, remover as cinzas, já tinha todos os equipamentos para tirar, parece umas pazinhas assim, umas enxadinhas assim, para tirar as cinzas, limpar o altar e colocar lenha todos os dias. Então, é a nossa vida espiritual. Tem que tirar a cinza, aquilo que a cinza, irmão, quem aqui é churrasqueiro sabe, né? Que você põe lá uma churrasqueira cheia de cinza, o que vai acontecer? Não pega. A cinza não deixa o fogo pegar. Tem que limpar a churrasqueira. Né? Para os irmãos entenderem a linguagem de hoje. Então a vida espiritual também.
Pedir para Deus remover os resquícios do velho homem, aquelas coisas velhas que não agradam a Deus. Paulo diz que eu não sou perfeito, mas eu caminho para a perfeição. Cada dia eu morro por uma coisa, Paulo diz. Então, você não pode viver um escravo de certos vícios, de certas coisas. Precisa ser eliminado, tem que crescer, tem que amadurecer. Você não pode ser escravo do seu temperamento. Eu nasci assim, sou assim, não. Se meu temperamento não agrada a Deus, eu vou mudar. Se eu precisar colocar a carne lá 10 dias de jejum, eu vou deixar ela lá, até ela aprender que quem manda não é ela. Entendeu? E para você, irmãos, tirando as cinzas, para o fogo não apagar. Tá bom? Então, o exemplo das virgens. Aí elas foram, e aí a voz lá de dentro, né, diz assim, ó, respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. A mensagem, irmãos, tanto da arca, veja que a mensagem é uma só. Muda aqui os símbolos, os eventos, mas a mensagem é uma só. A oportunidade, ela existe hoje. Vem, quem tem sede, venha de graça, tome de graça da água da vida. Vem. A mensagem é uma só. Mas vai chegar um tempo, irmãos, que essa porta vai fechar. E depois que ela fechar, não tem mais jeito de entrar. Então, o momento é hoje, o tempo é agora. Pode passar? O arrebatamento, outra característica dele é secreto. Isso aqui também, irmãos, é um ponto bastante polêmico, que tem algumas vertentes, né, que falam que não vai ser secreto, porque a Bíblia fala que todo olho verá, né, que vem grande glória, como é que ele vai ser secreto? Só que aí eu quebro a cabeça que eu falei para vocês. Tem peça que não encaixa. Você pega esse todo olho verá, aí quando Jesus fala que a igreja vai ser arrebatada, aí não vai encaixar. Tá? Depois eu vou fazer para vocês no final, tem uma tabela que eu fiz aqui, comparando as duas vindas de Jesus. Porque uma ele vem para julgar o mundo, ele vem para condenar o anticristo. E a outra ele vem para levar a igreja. Então, aí por isso que não dá certo montar esses dois eventos num só. Tá? Então, alguma coisa está acontecendo antes. Então, por isso que o arrebatamento ele é secreto. Ele vem, Jesus diz aqui, ó, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Aí, tá vendo, irmãos? De novo, né? Toda a parte escatológica é um alerta. Olha, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Aí eu coloquei uma família ali de roupas brancas e com as lâmpadas acesas, né? As lâmpadas cheias. Então é isso aqui o que tem que ser. Nossas famílias, nossas vidas, com as roupas brancas, nossos trajes espirituais brancos, sem mancha, seria um tipo de mácula, e preparando Jesus. Então nós temos que manter a nossa roupa branquinha, a nossa vida espiritual branquinha, né? Alvejada no sangue de Jesus. Tem algum problema? Pingou alguma coisa? Tem alguma coisa, já vai e resolve logo. Já limpa logo, pede perdão, confessa e segue. Tá bom? Pode passar. Olha só. A vinda de Jesus vai ser nos ares. O encontro de Jesus com a igreja vai ser nos ares. Eu falei semana passada, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os vivos, e mortos ressuscitados e vivos transformados vão encontrar Jesus nos ares. Olha lá. Então, globo terrestre aqui, Jesus nas nuvens em cima, e a igreja saindo da terra. Aqui, ó. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos ressuscitados, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, é essa aqui, irmãos, essa é a imagem, o evento que vai acontecer. Jesus não vem até a terra, ele vem depois. Ele vem nas nuvens para encontrar a igreja. A trombeta toca, os mortos ressuscitam primeiro, os vivos são arrebatados, transformados, e mortos ressuscitados e vivos transformados vão encontrar o Senhor nas nuvens, nos ares. E dali leva a igreja para o céu. Aí isso aí eu falo depois. O que vai acontecer lá, tá bom?
Mas eu aqui vou falar do galardão, mas depois eu vou falar das bodas do cordeiro. Tá? Pode passar. Aqui o galardão, ó. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Irmãos, nessa vinda de Jesus, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, já vou explicar para vocês. E esse tribunal de Cristo vai ser para galardoar as nossas obras. Tudo que nós fizermos para Jesus, primeiro vai ser provado, testado. Se nós como o que nós fizemos e como nós fizemos e por que nós fizemos. Porque, irmãos, muitas vezes nós temos muitas obras, mas o coração não é um coração puro para fazer a obra. Às vezes a gente se perde no ego, se perde, às vezes, querendo ser glorificado, enfim, né? Então Deus vai provar os corações para depois galardoar. Então, Paulo fala que nós estamos construindo aqui na terra, nós estamos edificando com 6 tipos de materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, esses são os materiais que nós estamos construindo aqui. E aí, quando nós chegarmos lá, essa obra ela vai ser testada, ela vai ser colocada à prova de fogo, para saber se ela vai resistir ou não. Então, pode passar aqui, eu fiz aqui uma imagem, pode passar. Ó, tribunal de Cristo, ó. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Essa palavra tribunal que Paulo usa no original é bema. Pode passar, Lucas, para mim. Aqui, ó. Eu peguei lá para os irmãos aqui o significado de bema, que é esse. Não vai sobrar nada das obras dele. Então, eu fiz um infográfico, pode passar. Aí, ó. Eita, mas olha, IA é uma maravilha. Fala, faz isso, isso, isso. Ela faz. Ó, 6 materiais de edificação. Ó. E se alguém, sobre este fundamento que é Cristo, edificar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, o que acontece? Nós estamos aqui na terra, somos salvos em Cristo, mas nós não somos chamados apenas para a salvação. Nós temos talentos, nós recebemos dons para a edificação do corpo de Cristo, para ganhar almas. E esses talentos Deus vai nos cobrar. Deus vai requerer esses talentos que Ele nos deu. O que você fez na minha obra? O que você desempenhou? Irmãos, eu digo para vocês, cada um de nós recebeu um talento. Não tem ninguém destalentado. Todos têm um talento. Cada um de um jeito, tem que descobrir. Eu li um livro, aliás, não é verdade um livro, né? Uma série de livros,
que estava falando sobre a igreja, né, as 9 características da igreja. E o autor desse livro ele fez uma pesquisa mundial, a primeira vez que faz uma pesquisa mundial a respeito da igreja, para ter um perfil da igreja, e fez uma pesquisa bem profissional, colocando lá a estatística no computador, e fez a pesquisa das igrejas de todos os continentes, todos os lugares, igreja pobre, igreja rica, igreja grande, igreja pequena, igreja da África, igreja, enfim, todas as igrejas. Mapeou para ver o perfil da igreja. E dentro do que eu estou falando para vocês, uma das coisas que descobriram eu não lembro agora se é 70% ou 80% da igreja não sabe que dom tem. O que você faz na igreja? Qual que é o seu talento? Não sabe. Então esse é um ponto de grande preocupação. Porque Deus deu, e os talentos que Deus deu para os crentes é para a edificação do corpo. É para o corpo bem ajustado, bem edificado, ele cresce. Então não tem, irmãos, a gente sempre brincava antigamente, falava assim, ninguém fala membro de banco. O que é membro de banco? É prego, né? Ninguém é prego, né? Membro de banco. Quando tinha o banco de madeira, né? Antigamente, né? Então não, cada um tem um chamado, cada um tem um talento. E não pode deixar esse talento escondido. Tem muita gente que esconde o talento ou por vergonha, como foi o caso daquele que Jesus deu um talento, né? Que o Senhor deu um talento, ele enterrou. Ele fala, tive medo, tive medo de ser julgado, o Senhor é um homem difícil, o Senhor é um homem que colhe onde não plantou, então eu tive medo e escondi seu talento. O que recebeu 2, trabalhou, multiplicou, granjeou, aqui tem 4. Muito bom, servo fiel, tal. Sobre 4 cidades você vai ser responsável. O outro, 5, trabalhei, que tem 10 talentos, muito bom. E o 1, a Bíblia fala que depois foi lançado no cárcere. Servo infiel. E recebe uma bronca do Senhor dele. Se você sabia que eu era um homem tão duro como você fala que eu sou, você deveria, no mínimo, colocar isso no banco para gerar juros. Quando eu chegasse, desse um juros do meu talento que eu deixei com você cuidar. Ou seja, você é um administrador daquilo que eu te dei. E você não está administrando da maneira correta. Porque o que Deus espera é multiplicação. Exatamente isso, irmãos, o que Deus quer. Deus nos deu o talento para nós multiplicarmos o nosso talento. Para nós edificarmos a igreja, os nossos irmãos. E cada talento, irmãos, cada chamado, ele é importante no corpo. Paulo fala isso. Aqueles membros que são, Paulo fala, aqueles membros que são menos honrosos, são os que nós cobrimos mais. Paulo fala. Ou seja, que damos mais atenção. E não pode o corpo, né, brigar entre si, o que é pé querer ser braço. Porque como é que eu vou andar com a minha mão, o meu braço lá no chão? Então o desenho do pé, ele foi projetado para suportar peso, para resistir. Todo o peso, só o peso inteirinho do corpo em cima dele. Então já é uma parte do corpo já projetada para aquilo, preparada para aquilo. E assim é a igreja, irmãos. Cada um tem um chamado. Então nós não podemos correr do nosso chamado, porque nós vamos dar conta do nosso chamado. Então, enquanto é dia, faça para o Senhor. Paulo diz, né, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a vossa obra não é em vão, e nós teremos uma recompensa. 1 Coríntios 15, 58. Então, aí, irmãos, nós temos aqui esses materiais. Então, aqui, irmãos, existem edificações. Ó. Eu pus aqui uma edificação, pedi para fazer uma casa, né, que todo mundo entende. Só que nós estamos trabalhando, construindo uma casa, que é obras, e cada um trabalha com um tipo de material. Aí pode passar. Olha lá, ó. A obra, continuando aqui, ó, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3,13. Então, a nossa construção, a nossa obra que nós fazemos para Jesus aqui na terra, lá, quando chegarmos lá, vai passar pelo fogo. Para a gente entender, né? Pela prova.
Aí aquele material, aquelas pessoas que edificaram com material de ouro, prata ou pedras preciosas, vai manter. Quem edificou com madeira, feno, palha, o que significa isso, irmãos? É material inflamável, material que se destrói com facilidade. São aqueles tipos de obra feita assim, eu estou aqui na igreja, vou fazer o mínimo necessário, eu não quero me comprometer, eu não quero ter compromisso na igreja, eu não quero, porque tem perseguição. Claro que tem, irmão. Claro que tem. Se você falar, pastor, o meu dom é varrer aquela calçada da igreja, bom, você vai ser perseguido por causa disso. Alguém vai falar, alguém vai reclamar que não está bem limpo. Não precisa ser pastor, não precisa ser obreiro. Qualquer coisa que você fizer na obra de Deus, você vai ser perseguido. Vão te criticar. Aí esse medo do julgamento, que aquele que recebeu um talento teve, que enterrou, muita gente faz isso. Aí fica com medo do julgamento dos outros. O que vão falar de mim? O que vão pensar? Eu não quero briga, eu não quero tomar o lugar de ninguém, eu não quero não sei o que, não sei o que. Aí se fecha e enterra o talento que Deus deu. Aí vai chegar naquele dia, vai acontecer aquilo ali. Ó. Vai queimar tudo. Pode passar. Amém, irmãos? Amém. Por que vocês estão tão quietinhos? Só aqui, né? Logo... As engrenagens, dá até para escutar daqui as engrenagens funcionando aqui, ó. Mas tem mais ainda, ó. Então, olha lá. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então, uma construção feita de ouro, o ouro não vai queimar, não vai destruir. O material que é feito ouro, ele é indestrutível pelo fogo. Pelo contrário, quanto mais fogo vai naquele material, mais bonito e mais precioso ele se torna. Então, quanto mais perseguir você, se você está construindo com ouro, mais perseguição, mais problema, mais tribulação vier, mais brilha. E mais você consegue edificar. Por quê, irmãos? Uma coisa que eu aprendi, você tem que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Se você ficar olhando para A, para B, para crítica de um, crítica do outro, você não faz nada. Aliás, nem na igreja você vem. Aliás, nem viver você vai viver. Nem viver você vai viver se você ficar dando ouvido para críticas dos outros. Então, irmãos, olha, foca em Jesus. Sirva a Jesus. Ame a Jesus. Aleluia. Para aquele dia ele te receber. Aleluia. E você ser galardoado. Aí o que vai acontecer com o material de feno, madeira, palha? Vai destruir tudo. Aí Paulo continua, pode ir. Aqui, ó. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Olha lá, então eu pedi para Iá fazer lá um fogo, lá, o camarada saindo do fogo, mas com as vestes brancas, olha lá. Aleluia. Então esse aqui, ó, ele vai ser salvo. Ele está lá, subiu no arrebatamento, só que ele não vai ter nada na mão dele. Ele não vai ter obra nenhuma, não tem coroa nenhuma. Aí ele vai ser salvo. Aí Paulo usa, né, essa figura que Paulo usa, como pelo fogo, é uma pessoa saindo do incêndio sem nada. A pessoa está saindo do incêndio, porque o incêndio queimou tudo, mas ele tá vivo. Ele saiu vivo, está lá. Só que não tem galardão e tudo que ele fez queimou. Virou cinza. Já pensou, irmão? Aquele dia, quando Jesus julgar nossas motivações, e muita coisa que a gente fez queimar, Jesus falou, isso aqui foi tudo, ou você fez por medo, ou fez por obrigação, ou fez por vaidade. Bom, pensa, tem gente que quer ser líder de alguma coisa por vaidade. Ele não quer servir, ele quer mandar, ele quer ter alguém ali, quer ter um departamento para ele poder mandar, poder coordenar e tal. Põe para servir, não quer, acha ruim. Mas quem não serve primeiro, irmão? Primeiro Davi foi o quê, irmão? Primeiro foi pastor de ovelha. Cuidou bem daquelas pouquinhas ovelhas ali, escondidinho lá no meio do mato. Ninguém via ele lá com as ovelhinhas dele, mas cuidou bem.
Cuidou tão bem que ele defendeu quando apareceu o leão. Ele podia falar, vem o leão, hein, deixa esse bichinho morrer para lá, eu vou dar minha vida para os bichinhos desse aí. Não. Mas o que ele fez, irmão? Ele foi lá, ele defendeu, pulou na frente do urso, pulou na frente do leão. Ali já mostrava, irmão, o caráter de Davi. Por isso que Deus fala que ele era segundo o coração de Deus. Teve erro, teve problema, deslizou, mas foi perdoado, recebeu as consequências, mas ele tinha um coração voltado para Deus. Pode passar. Aqui, ó. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará, aqui, irmãos, essa palavra que é interessante, ó, os desígnios do coração. E então, cada um receberá de Deus o louvor, o galardão. Então, o que Deus vai julgar? Por que eu faço o que eu faço? Está oculto. Está ali oculto. Tem gente, irmãos, que serve com uma alegria tão grande. Outro dia eu estava conversando com o pastor Fernando, e não lembro se foi ele que me falou, ou fui eu que falei para ele, não lembro agora, de um testemunho de um irmão, que ele tinha uma vida toda torta, se converteu, e ele fazia, irmãos, questão de limpar os bancos da igreja. Foi você que falou ou eu que te falei? Eu que falei, né? Então eu ouvi. E ele fazia questão, irmãos, o talento dele era cuidar daqueles bancos da igreja. Era limpar, passar um óleo ali, quando era banco de madeira, né? Que tinha muitas igrejas antigamente. Então ele tinha o prazer de limpar aquilo ali. Ele fazia por gratidão que Deus tinha feito para ele. Então, irmãos, não se enganem. Às vezes um irmão desse que tem um chamado de limpar os bancos da igreja vai receber um galardão maior do que o do pastor. Não se engane com isso. Deus olha, irmãos, a motivação, o desígnio do coração. O que fazemos, como fazemos e por que fazemos. E só Ele sabe. Só Ele conhece. Tem pessoas que acontece na igreja, né? Irmão, hoje não, aqui na Casa de Paz eu não faço isso, né? Mas já passei por ministérios que tinha eleição. Acho que os irmãos lembram aqui, né? Então, todo ano, no final de dezembro, aí ia eleger o líder da mocidade. Era voto, mas era uma briga. Imagina as bocas de urna que tinha, meu Deus do céu, vota em não sei quem, porque o outro não sei, mano, virava aquele. Aí, graças a Deus, parece que pararam de fazer isso, né? Mas era tudo voto, tudo eleição. Quem que era para os líderes, né? E aí, no ano que aquela pessoa estava de líder, tal, fazia. Aí no outro ano não era ela, era outro. Mas eu não fazia mais nada. Que servo é esse? Só faz quando você é o líder? Por isso, irmãos, a mentalidade de servo na obra de Deus é isso que vai permanecer. Que o objetivo do servo é servir. É isso, é servir. Onde que eu posso servir para edificar o corpo? Onde que eu posso ajudar na obra? Orar pelos departamentos, pelas coisas da igreja, pelos obreiros, pelo pastor, os intercessores. Irmão, tem gente que tem chamado de intercessão. Ora pela igreja inteira. Levanta de madrugada ali para orar, para interceder por todos. Os irmãos esse tipo de gente não aparece. Eles não estão em evidência na igreja, mas estão fazendo uma grande obra. Uma grande obra. Isso aqui é um exemplo, né? E naquele dia, irmãos, Jesus vai. Isso que eu falo, irmãos, os pastores precisam vigiar, porque os pastores estão muito em evidência. Uma vez eu li um livro, e esse livro depois teve um comentário na escola dominical. E primeiro eu vi na escola dominical, que eu tinha uns 15 anos nessa época. Depois eu comprei o livro, depois que eu fui ver, né, essa história, de onde que o autor tinha tirado essa história.
pastor começou a buscar Deus com intensidade, ele queria algumas coisas, e ele fechou no quarto dele e falou para a mulher dele: não me chama até eu sair daqui, me deixa aqui. Ele ficou lá, não lembro agora quantos dias lá, em jejum e oração, súplica, fechado no quarto dele. E aí ele queria, não lembro o que ele queria, qual era o objetivo dele. E aí ele falou que no final, presta atenção nisso, ó. No final apareceu um anjo para nele, no quarto, e arrancou o coração dele, pôs em cima da mesa, e o anjo estava com um avental parecendo aqueles de médico, de químico, e cortou o coração, e tinha equipamentos de química, balança, e começou a fazer ali um monte de pesquisa, e anotava, e olhava o coração, cortava e tal, e ele olhando na visão. E o anjo anotando, então o anjo foi embora. Aí quando ele voltou daquela visão, ele viu o papel em cima da mesa, que o anjo tinha escrito, e era um papel real, o que estava escrito ali. Ele fala, não lembro agora aqui, essa porcentagem faz muitos anos que eu li isso, mas é mais ou menos isso, né? 50% do que ele fazia para Deus era por vaidade. Uma parte porque ele era o pastor, era obrigado a ir para o culto. Sou pastor, eu tenho que estar lá, é obrigação minha. Olha, irmãos, e aí sobrou lá no fim, não me lembro lá, 5% do que ele fazia era por amor a Deus. Eu vou ver o nome desse livro e passar para vocês. Aí ele fala que tinha que deixar muitas coisas, tinha muitas coisas escondidas na vida dele. Ainda ele fala, essas coisas pessoais eu não vou revelar para vocês, porque isso é pessoal. Eu sei que ele se trancou no quarto lá e queria que Deus fizesse uma limpeza nele, e fez. Então, irmãos, assim, tudo que a gente faz para Deus, fazer com o coração puro, para servir. Se tiver a oportunidade de liderar, mas, irmãos, o que eu vejo nesses anos todos de crente, aquele que serve bem, é o que Paulo diz, né? Aquele que serve bem, ele vai ter aquele que serve bem, ele vai ser elevado, ele vai ter um padrão dentro da igreja de honra. Mas começa com servir. Que aí você aprende a servir, você vai servir sempre. Bom? Pode passar. Esperança. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, o que o arrebatamento ele traz para nós? Esperança. Nós cantamos aqui de manhã, sua vinda, aguardo eu cantando. Então nós cantamos, então a sua vinda aguardo eu cantando. Ou seja, irmãos, o crente que está com os olhos na eternidade, o que acontece aqui é efêmero, é passageiro. Então não se preocupa com o que está acontecendo aqui, porque aqui não é o nosso lar, aqui não é eterno, aqui vai passar. Reinos vão passar, povos vão passar, governos vão passar, mas o reino de Deus ele vai permanecer eternamente. Essa é a mensagem que nós estamos falando aqui desde o início. Desde o início nós estamos vendo isso aqui. Então o nosso olhar tem que estar na eternidade, na da esperança da volta de Cristo. Então quem tem essa esperança, aí quando vê um sinal, guerra, rumor de guerra, fala, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Às vezes ele fica triste, preocupado, em depressão, o que vai acontecer? O mundo vai acabar, e não sei o que não, glória a Deus, Jesus está voltando, Jesus está vindo, aleluia. O hino que fala, né, os seus passos, eu posso ouvir os seus passos chegando, glória a Deus, aleluia. Então traz esperança para a igreja. Olha lá, inclusive, irmãos, ó, outra coisa que eu pedi, pode olhar essas imagens, eu fiz essas imagens com bastante carinho, e pedi, né, para colocar. Então olha bem aqui, não sei se dá para ver daí, né? Mas ali tem pessoas olhando para o céu, olha lá atrás, ó, aleluia, e outros aqui, ó, a Iac fez isso, todo mundo olhando no celular, né? Ou seja, está distraído com as coisas do mundo, trabalhando ali com suas roupas de trabalho, está no seu dia a dia, mas tem um grupo olhando para cima, tem um grupo olhando para o alto.
Jesus fala, né, quando essas coisas acontecerem, levanta a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Glória a Deus. Pode passar. Hoje, irmãos, eu vou correr aqui, porque eu vou terminar com um hino. Depois o ministério do louvor já prepara aí, tá? Estou de olho no relógio ali. Glória a Deus. Pré-tribulacional. Depois, irmãos, eu volto mais sobre esse assunto aqui, tá? Essa aqui é uma outra polêmica, que a igreja vai ser arrebatada antes ou depois da tribulação. Então tem a vertente que é antes, que é o nosso caso, nós somos pré-tribulacionistas. Os pentecostais, a grande maioria dos pentecostais é pré-tribulacionista. Meso ou mid-tribulacionista, que fala que Jesus volta no meio da tribulação, aquele período de 3 anos e meio, quando quebra o pacto, e aí vem a grande tribulação. Então Jesus vem no meio. E aqueles que acham que Jesus vem depois, né? Aí depois que o juízo já foi, né, derramado, já foram derramados sobre a terra e tal. Mas, irmãos, então eu vou dar algumas pinceladas aqui, mas como eu disse, eu volto depois nesse assunto. Então, aqui, ó, eu coloquei essa imagem aqui, lá do Egito, porque todo julgamento, depois eu vou ter aqui acho que semana que vem, eu vou fazer um paralelo das tipologias do Antigo Testamento a respeito de livrar os justos do juízo. Tá? Então tem várias tipologias, coisa linda, irmãos, maravilhosa. Tá bom? Então semana que vem, se Deus quiser. Então, aqui, por exemplo, ó, sempre que Deus trouxe juízo, Deus preservou o seu povo. Nunca na história da Bíblia você vê Deus julgando o povo se o povo não tivesse em pecado. O juízo só veio quando o povo desviou, aí sim. Aí a Bíblia fala, né? Desviou, vem a maldição, vem a perseguição, vem a espada. Então aí não tem jeito. Mas Deus sempre preservou o seu povo no meio do juízo. Então aqui, ó, o anjo da morte, né? Coloquei lá o anjo passando em cima da casa do hebreu lá no Egito. Então a casa que tivesse o sinal do sangue, o anjo da morte não ia entrar. Então aqui, ó, porque Deus não nos destinou para ira. Esse é um versículo chave dos pré-tribulacionistas. A tribulação é ira. Então, olha, Deus não nos destinou para ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Também tem uma das cartas que Jesus fala que eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Então, Deus é preservar a igreja. Então, assim como os israelitas, eles foram preservados dos juízos, né, dos 10 juízos que caíram sobre o Egito, irmãos, a Bíblia fala que nem uma língua de um cão se moveu. Nada. O juízo caía tudo lá no Egito, na casa dos egípcios. E em Israel, tinha treva lá, tinha luz aqui. Tinha morte lá, tinha vida aqui. Aleluia. Pode passar. Ainda um pouquinho mais, ó. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Aí, tá vendo, irmãos? Escatologia é isso aqui, é um alerta. Ó. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar estas coisas que hão de acontecer. E estar de pé diante do Filho do Homem. Então, irmãos, o que Deus está dizendo? Vocês vigiem, para que os seus corações não estejam sobrecarregados e vocês possam evitar o que está para acontecer. Porque é sério. Olha, como é que a igreja vai passar pela tribulação, então? E esse versículo vai ficar? Aí não encaixa. Lembra das pecinhas que eu falei? Aí você pega um versículo desse, mas como é que a igreja vai evitar se ela vai passar pela tribulação? Aí não tem como evitar, já está destinado. Então nós podemos evitar passar pela tribulação. Então o que nós esperamos? Não o anticristo, nós esperamos o Cristo. Essa é a nossa esperança, o Cristo. Então, irmãos, esse versículo aqui também é um versículo chave para entender o pré-tribulacionismo. Evitar. Deus não nos destinou para ira. Vigiar e orar para que vocês possam evitar passar por tudo aquilo que está para acontecer. Pode passar? Eu estou terminando já, irmãos. Aqui, ó, é o quadro que eu falei para vocês. Ó. As duas fases do arrebatamento. As coisas que... Aí fala assim, Jesus, todo olho verá. O mundo inteiro vai ver.
Mas aí, em outra parte, fala que Jesus ele vem e arrebata os seus. Então, aí não encaixa. Uma outra, ele fala que ele vem com os santos. Ele vem com a igreja. E aí, outra fala que ele vem buscar a igreja, vem para os seus. Então, para encaixar tudo isso aqui, são duas coisas. Uma, ele vem para os seus, e outra, ele vem com os seus. Uma, ele vem como ladrão, secreto, e a outra, ele vem para todo mundo ver. Todo olho verá. Aí ele vem em glória resplandente. Isso é no final da tribulação. Mas aí, irmãos, depois aqui tem um quadro comparativo e com os versículos, depois os irmãos vêm em casa. Mas eu volto depois desse assunto, tá bom? Pode passar. E aí, em final, pode o ministério do louvor já vir aqui? Maranata, e olhai por vós mesmos, olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem, olha aqui, irmãos, a mensagem, ó, de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Aí eu pedi para Iá fazer um relógio, 23h59. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Falta pouco para meia-noite. Esse é o relógio profético. Ficamos em pé, glória a Deus. Aleluia.